Muito bem, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal do Programa Japonês Online. Continuando o nosso estudo dos advérbios em japonês, aula número 5 do nosso guia dos advérbios. Hoje de novo aprenderemos mais 2 advérbios muito usados no idioma japonês. Vamos entendê-los certinho, como é que funciona, o que significa. E vendo-os na prática, com boas frases de exemplo, a gente vai entendendo cada vez mais como é que funcionam os advérbios na gramática japonesa, da forma menos complicada possível. Você tem totais condições de aprender certinho, bonitinho, aprender bem, sem precisar de termos gramaticais, explicações gramaticais complexas e chatas. Vamos lá? Keshite. Keshite significa nunca, literalmente, né? Perceba, se você já domina o hiragana, vai notar que tem esse tsu pequeno, tá? Então não é keshite, é keshite, keshite. Tem essa pausa, né, proporcionada pelo tsu pequeno, que é esse S primeiro aqui, né? Então, keshite, tem essa pausa, significa nunca. Vamos com algumas frases de exemplo, tá? A gente viu na aula do Guia dos Advérbios 4, o metani, que exigia que o verbo, né, ou a frase estivesse sempre na forma negativa. Com o keshite também, o verbo ou a frase tem que estar na forma negativa, tá? E a gente já vai entender por quê. Watashi wa keshite akiramenai. Watashi wa keshite akiramenai. Eu nunca irei desistir. Watashi wa, eu, né, falando sobre mim, o assunto da frase sou eu, essa parte vocês já conhecem. Akiramenai é o verbo akirameru, que é o verbo desistir, em sua forma negativa, akiramenai, não desistir. Então, eu não irei desistir. E o keshite dá detalhes, nunca. Eu nunca irei desistir, né? Você perceba que a informação de que eu não vou desistir, ela está presente, e o advérbio keshite, ele dá um detalhe, uma informação adicional ao verbo, explicando que isso não vai acontecer, né? Por estar na forma negativa, nunca. Dependendo de como a gente traduzir, a gente vai ter de novo aquela situação. O verbo no japonês ele está negativo, mas aqui ele está afirmativo, teoricamente, em português. Por quê? Porque se eu escrever eu nunca não irei desistir, fica estranho, fica tosco em português. Então a gente adapta, tá? Você não deve perguntar, mas aqui está afirmativo, então por que aqui não está afirmativo? Você sempre parte do japonês e pergunta por que a tradução em português está diferente. Nunca queira adaptar o original à tradução, é o contrário, né? O que se mantém sempre é o original, que prevalece, a frase em japonês, e é a tradução que a gente adapta, que a gente se pergunta por que ela está diferente ou não. Eu poderia também escrever, eu não irei desistir, né? Não irei desistir nunca. Eu não irei desistir nunca, eu nunca irei desistir. É a mesma coisa. Dependendo de como você traduz, dá a impressão que o verbo está traduzido errado, mas ele está certo, porque ele respeita a ideia original da frase, que é o que você tem que pegar. Otouto wa keshite uso o tsukanai. Tá? Otouto wa keshite uso o tsukanai. Meu irmão mais novo nunca conta mentiras. Né? Otouto é uma expressão que significa irmão mais novo. Tá? Partícula wa indica o assunto, a gente está falando sobre irmão mais novo. Esse meu fica implícito pelo contexto, ele não tem na frase original. E a gente tem a expressão uso tsukanai. Uso tsuku literalmente seria falar mentiras, contar mentiras. Ou simplesmente mentir. Tsukanai aqui é a forma negativa, então uso tsukanai é não mentir, não falar mentiras, não contar mentiras. A gente pode traduzir como preferir. Então o meu irmão mais novo não conta mentiras. Nunca. O keshite acrescenta, né, essa ideia de nunca, essa ideia de isso jamais acontece. E aí de novo a gente tem aqui, né, o conta aqui, teoricamente parece estar na forma afirmativa, né? Mas é que o nunca, ele traz essa ideia negativa. Se eu colocasse meu irmão mais novo nunca não conta, ia ficar estranho, né?
Então, por isso que acaba parecendo que está errado, mas está certo porque a ideia da frase foi respeitada. Vamos sempre pensar, né, que a gente tem que entender o raciocínio do japonês e aí a gente adapta para o português da maneira que ficar melhor, baseado no nosso idioma daí. O próximo é o takusan, que significa muito. Takusan, takusan, muito. Talvez vocês já conheçam essa palavra, tá? Vamos conhecê-la melhor. A partir daqui a gente termina, né, os adjetivos, os advérbios que falavam de frequência, que falavam, né, sempre, nunca, às vezes, de vez em quando, etc. E agora a gente vai para advérbios de outros tipos. Não se preocupe com categorização, divisão, apenas entenda o que é o takusan. Significa muito. Aqui uma frase aqui, ó. Kikitai koto ga takusan arimasu. Kikitai koto ga takusan arimasu. Há muitas coisas que quero perguntar. Kikitai é o verbo kikimasu, o verbo perguntar, na sua forma tai. O que é a forma tai? Ela é a forma, uma flexão verbal que indica que eu quero fazer a ação do verbo. Kikimasu é perguntar, kikitai, quero perguntar. E aí a gente tem o koto, que significa coisas. Então, kikitai koto são coisas que eu quero perguntar. Tá? Arimasu, há. Então, há coisas que quero perguntar. Existem coisas que eu quero perguntar. E aí, o takusan, ele dá um detalhe a mais. Ele adiciona mais informações, dizendo que são muitas coisas que eu quero perguntar, né? O takusan pode ser muito, muitos, muita, muitas. Vai depender da palavra que acompanha, né, em português. Então, com o takusan eu sei que não apenas há coisas que quero perguntar, mas que há muitas coisas que quero perguntar. O takusan traz essa informação adicional, esse detalhamento. Perceba que o takusan, ele vem antes do verbo arimasu, e quando ele vem antes de um verbo, ele faz uma ligação direta. Eu não preciso ter uma partícula entre ele e o verbo arimasu, ou qualquer outro verbo. Ele liga direto com um verbo. Outra frase aqui. Koko ni wa takusan no hito ga imasu. Aqui há muitas pessoas. Koko ni wa takusan no hito ga imasu. Aqui há muitas pessoas. Koko significa aqui. A partícula wa aqui vai indicar o assunto, né? O assunto é aqui. Esse ni aqui indica o local em que acontece alguma coisa que vai ser explicada depois, né? Como a gente tem o verbo imasu, a partícula aqui tem que ser o ni, né? Hito ga imasu. Hito, pessoas. Imasu significa haver, existir, para seres vivos. Aqui, né, arimasu, perguntas não são seres vivos. Então, para haver perguntas, eu uso arimasu. Aqui, são seres vivos, são pessoas. Para pessoas, eu uso o imasu. Então, hito ga imasu, há pessoas. Onde? Aqui, koko ni. Então, há pessoas aqui. Aqui, há pessoas. Eu ponho o takusan e eu tenho uma informação adicional. Eu sei que são muitas pessoas. Então, aqui há muitas pessoas. Bastante pessoas. E você vai notar também que aqui o takusan se liga ao substantivo hito. E aí ele precisa do no. Quando ele se liga a um verbo, ele liga direto. Quando liga com o substantivo, ele precisa da partícula no. Memoriza isso. Então, o takusan é um advérbio que significa muito, muitas, muita, muitos. Vai depender, né, da concordância do português na hora de traduzir. E ele traz detalhes adicionais, tá? E a gente nota que ele está falando aqui sempre de quantidade, tá? Muito de quantidade. Então, a quantidade de coisas que eu quero perguntar é grande, a quantidade de pessoas é grande. A gente vai ver mais para frente outra palavra que significa muito, mas aí não é quantidade. Vai ser outra coisa, mas vai ficar aí para as próximas aulas. Deixa um comentário dizendo se essa aula te ajudou, trouxe informações novas, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Guia dos Advérbios em Japonês. Bons estudos!